todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Departamento Zero, um podcast onde falamos sobre departamentos invisíveis ou departamentos que não existem. Comigo hoje tenho o prazer de apresentar Tiago Guilhem, médico radiologista de intervenção, doutorado na área de embolização prostática para tratamentos de doentes com hiperplasia benigna da próstata, também conhecido como HBP. Já realizou mais de 3.000 embolizações e começou o seu projeto digital em 2019. Olá Tiago, muito bem-vindo ao Departamento Zero. Olá. É um prazer imenso tê-lo aqui hoje. Nós já nos conhecemos já há alguns aninhos. E para além de sermos parceiros, digamos assim, somos clientes, digamos assim, e gosto imenso de si, acho que já partilhei consigo a sua forma de tratar, o seu profissionalismo. Está aqui também o Cirilo, que não nos deixa mentir. Temos um gosto especial por si na agência, na Constant Circle, e a sua presença aqui para nós tem muito significado, sobretudo pela pessoa que é, como já disse, mas também pela evolução do projeto desde o momento em que o criámos até à data de hoje. E acho que era importante partilhar também com todos essa história, essa jornada que têm vindo a fazer connosco, e também partilhar aqui alguns dos desafios, algumas das principais resistências que criou ao início, e acho que é sem dúvida aqui uma boa conversa que vamos ter nos próximos minutos. Estou entusiasmado também com Vamos a isso. Sei que é um bocadinho diferente. Hoje aqui não há bloco operatório, não há todo aquele aparato, mas seguramente que há aqui coisas que vão ser muito importantes de partilharmos com os nossos seguidores. Vamos já falar sobre o elefante na sala. O que é radiologista de intervenção? Para muitos é um desconhecido, e falo para mim, quando nos conhecemos, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um ataque, um raio-x. Em nada tem a ver, ou não tem muito a ver, mas tem uma ligação. Portanto, explique-nos aqui o que é exatamente a radiologia de intervenção e o que é que um radiologista de intervenção faz no seu dia-a-dia. Exato, e este é um dos problemas que nós temos na nossa área, porque é uma área muito tecnológica, muito específica dentro da medicina e relativamente nova. A medicina é uma área científica e clínica que leva muitos anos, muitas décadas para se atualizar, e os conhecimentos têm aumentado muito nestes últimos tempos, mas para uma especialidade médica se instalar e ser considerada mesmo como uma especialidade médica com visibilidade para o público em geral, geralmente precisa de 40 a 50 anos de existência. E a radiologia de intervenção ainda está na sua infância, ainda não, portanto, surgiu no final da década, na década de 80, final da década de 70, mas ainda está a amadurecer como uma especialidade médica. Nos Estados Unidos já é uma especialidade médica, mas é o único país no mundo onde isso acontece. Por exemplo, na Inglaterra tentaram que se transformasse uma especialidade médica e não foi possível, e mesmo na Europa ainda em nenhum país é uma especialidade médica. E a partir do momento que não é uma especialidade médica, ninguém sabe que ela existe, não é? Porque as pessoas conhecem, mesmo a maioria das pessoas não faz a menor ideia que em medicina existem 40 e tal especialidades médicas diferentes. Portanto, conhecem as mais badaladas, as que aparecem geralmente nas notícias, por boas ou más razões, mas não fazem a menor ideia que de facto existem tantas especialidades, e cada vez vai haver mais. Há esta tendência para a sub-especialização dentro da medicina, e que faz com que existam especialidades como esta, muito técnicas, muito tecnológicas, muito de ponta. Esta, como o próprio nome indica, radiologia de intervenção, nasce dentro da radiologia, porque no fundo o que ela faz é utilizar a imagem médica moderna, portanto sejam as TACs, as ressonâncias que falou, seja mesmo a radiologia convencional, o raio-x, para guiar pequenas agulhas, catéteres ou dispositivos terapêuticos para tratar diferentes problemas de saúde. Portanto, no fundo, é utilizar a imagem médica para orientar procedimentos de tratamento sem ter que recorrer a bisturis, sem ter que abrir a pessoa, tratar doenças por fora, sem ter que abrir cirurgicamente a pessoa, entre aspas. E isso daí ser eu diria que é uma fusão da cirurgia com a radiologia, porque muitas das vezes são tratamentos que são equivalentes a tratamentos cirúrgicos, mas sem ter que utilizar um bisturi e sem ter que abrir a pessoa, mas utilizando técnicas às vezes até muito complexas de imagem médica para guiar, para ter certeza que tratamos a coisa certa e não acertamos no órgão errado. Não é? Para tornar um pouco mais visual o tratamento em si, como é que ele é feito? É o paciente numa maca, entra num bloco operatório? Sim, portanto, no fundo, depois há muitos diferentes tipos de procedimento, mas na maioria das vezes ele vai estar numa sala com algum tipo de dispositivo de imagem médica, portanto, seja um angiógrafo, uma máquina de angiografia, que é um arco em C, seja numa sala em que há um TAC, uma ressonância,
e nós vamos utilizar esses dispositivos médicos, portanto essas técnicas de imagem, para guiar a introdução de pequenas agulhas ou catéteres para fazer os tratamentos. O mais conhecido, por exemplo, no mundo da cardiologia, toda a gente, acho que se falar em cateterismo, muitas das pessoas sabem o que é um cateterismo. No fundo é isso, só que na cardiologia ficaram mais conhecidos, porque é uma especialidade que tem mais visibilidade, e são cateterismos dirigidos ao coração. Isto, no fundo, são muitas vezes cateterismos noutras áreas do corpo, não tão conhecidas, não tão badaladas, mas que também têm muito impacto na qualidade de vida dos doentes. E que tratamentos em si, ou que doenças é que esta técnica pode solucionar? De facto, é uma miríade muito grande de diferentes tipos de tratamentos e diferentes patologias doenças que podem ser tratadas. Uma vez eu tinha um amigo meu que dizia que a radiologia de intervenção é um bocadinho a medicina interna dos tratamentos guiados por imagem, porque lida com imensas patologias diferentes, desde doença arterial periférica, tumores hepáticos, tumores renais e doenças benignas, como que nós tratamos mais, os fibromiomas uterinos, a hiperplasia benigna da próstata, varizes. É incrível a quantidade de doenças diferentes e em diferentes órgãos e sistemas. Só para ter noção que a tecnologia é mais ou menos a mesma, mas utilizada em diferentes áreas do corpo humano, e daí com especialidades médicas diferentes. Por exemplo, se for na cabeça, problemas portanto, cerebrais, vasculares, geralmente é neuroradiologia de intervenção que faz. No resto do corpo é radiologia de intervenção. Se for só no coração, geralmente é cardiologia de intervenção. E, portanto, há assim áreas um bocadinho diferentes também de acordo com os órgãos e sistemas em que estão localizados. Há pouco falava sobre o facto de poder não ser tão invasivo, ou seja, de não necessitar de ser uma cirurgia convencional. Se já existe a tecnologia, se já existe o expertise, porque é que não se faz mais neste sentido e ainda se faz uma parte mais arcaica, digamos assim? Exato. Arcaica não, sim, tradicional. Mais tradicional. Porque a medicina por default é tradicional, e é tradicional na defesa dos interesses dos doentes, porque nós não podemos simplesmente em medicina embarcar com aventuras e coisas que logo à partida parecem giras ou atrativas. Portanto, para uma opção terapêutica ser provada como eficaz em medicina, geralmente são precisos 10 a 20 anos de múltiplos ensaios clínicos, estudos de elevada qualidade científica, para depois a comunidade aceitar como uma opção terapêutica válida. E, portanto, isso leva muitos anos, muita energia, consome muito, para poder ser utilizado de forma a que não seja um tratamento qualquer que pode chegar. Isso faz com que, de facto, muitas vezes os tratamentos não sejam logo adotados. Mas não é só isso, também a medicina, como qualquer área profissional, não funciona de forma perfeita, não é? Nós temos alguns problemas em termos de modelo de organização, porque temos muitos tanques em especialidades médicas, portanto os colegas ficam muito isolados uns dos outros dentro das suas comunidades, que geralmente são agrupados de acordo com a especialidade médica, e existe muita resistência, é quase que preciso lutar contra a inércia natural quando se tem que cruzar de uma especialidade médica para outra para ir procurar ajuda, entre aspas, para solucionar o problema de um doente específico. É sempre preferível ou mais fácil tentar resolver o problema dentro da própria especialidade do que estar a cruzar especialidades. Ok. Quais é que foram os casos mais desafiadores que já teve na sua carreira e que pudesse partilhar? Sim, já houve vários, não é? Já houve vários. Eu gostaria mais, se calhar, talvez, de agrupar em situações do que propriamente contextos específicos. Nós, por exemplo, lidamos muitas vezes com mulheres que não conseguem engravidar porque têm fibromiomas uterinos. E geralmente na consulta o que eu faço é explicar as opções terapêuticas e deixar o próprio doente optar, explicar-lhe quais são as diferentes opções terapêuticas que tem. E no caso da infertilidade é sempre difícil, porque as pessoas, quando vão fazer um tratamento, querem ter certezas, vai funcionar, não vai funcionar, qual é a probabilidade de funcionar, e esta é uma área que é muito difícil e que muitas vezes lidamos com casais a lutar já contra o relógio biológico, já acima dos 45 às vezes anos, e de repente percebem-se, entram num desespero quase de repente querem muito vir a ter um filho, e isso às vezes é muito difícil de poder garantir com uma opção terapêutica só para ali localizar isso. Acho que é uma das situações a mim que me deixa sempre um bocadinho mais
mais irrequieto e menos tranquilo, é exatamente nessa situação, porque depois nós em medicina também não somos perfeitos e não conseguimos resolver todos os problemas, e podemos ajudar, melhorar as condições, mas não podemos dar garantias que vá alguma coisa funcionar, e muitas vezes as pessoas querem essa garantia. Depois há outras situações, são situações, por exemplo, às vezes que também nos aparecem de doentes com dores pélvicas crónicas, né, que também muitas vezes multifatoriais, e que são situações muito difíceis de tratar, que não têm uma causa específica, e basicamente é um bocadinho essas situações em que sai um bocadinho da lógica de tem uma coisa, trata-se, fica bem e fica o assunto resolvido, quando são situações assim com muitas variáveis associadas e não tão facilmente tratáveis. Portanto, a radiologia de intervenção tem um impacto muito forte em ambos os géneros, sobretudo numa parte mais de concepção, de fertilidade, de gravidez. Para além dessas áreas, que outras áreas é que a radiologia de intervenção também pode ser um ótimo tratamento? Sim, portanto, a radiologia de intervenção é um mundo, não é? Portanto, como eu tive a explicar, trabalha em diferentes vertentes, diferentes áreas médicas diferentes. Vão desde a oncologia, e portanto a oncologia também é uma área em que a radiologia de intervenção evoluiu muito nos últimos 20 anos. Tratamentos de tumores hepáticos, tumores renais, pulmonares, na doença vascular arterial periférica, com situações também de obstrução venosa. É um mundo, trabalhamos em muitas áreas diferentes, e portanto um dos grandes desafios é não só conseguir dominar as técnicas e realizar os procedimentos de forma adequada, mas também estarmos inteirados da avaliação clínica dos doentes e saber como gerir principalmente as expectativas e como fazer a avaliação dos doentes numa perspectiva clínica antes e após o procedimento. De forma que a tecnologia também inovação tem trazido também provas para que este seja um caminho a tomar daqui para a frente, ao longo destes últimos, talvez, 10 anos. Como é que tem existido esta evolução? Calculo que estas instituições em que existem equipamentos um pouco melhor do que outros. Sim. Sei que também vai muito também ao estrangeiro. Sim. Palestrar. Sim, não há dúvida que nós em medicina e em áreas de medicina que são altamente tecnológicas, como a minha, estamos completamente dependentes dos dispositivos médicos e da evolução dos dispositivos médicos. Eu lembro-me que realizámos vários estudos em diferentes áreas, e houve um que nós publicámos talvez há uns 6 anos, que teria sido impossível de fazer há 20 anos atrás, quando se calhar eu comecei, ou um bocadinho antes de eu ter começado nesta área, porque de facto não tínhamos os materiais que eram necessários para fazer aquele tipo de procedimentos. E portanto esta é uma área muito tecnológica que anda de braço dado com a evolução, e daí é uma área que está sempre a crescer, e temos uma falta de recursos humanos crónica exatamente porque não temos pessoas suficientes para dar resposta a um aumento cada vez maior de número de procedimentos. Pois assusta muitas pessoas, porque as pessoas, quando vão para a medicina, querem saber só daquilo, saber da sua coisa, da sua área, e não ter que se preocupar com o resto. E nós somos muito generalistas, nós temos que ter uma formação de base muito geral para não só conseguir dominar tudo o que são considerações técnicas de gestão da imagem e da utilização da imagem médica, como depois dos dispositivos médicos que vamos usar para realizar os procedimentos, os conhecimentos técnicos para fazer os procedimentos, e depois ainda temos de saber a clínica toda daqueles diferentes órgãos e sistemas e patologias diferentes. Estamos a falar de um cruzamento de conhecimentos que é muito exigente. Não é por acaso que estamos organizados em especialidades, e a maioria das especialidades são por órgãos e sistemas, não é? Então, se for útero, será a ginecologia obstetrícia, se for no homem a próstata ou os rins, há de ser a urologia. Temos os colegas que depois têm áreas mais, por exemplo, a oncologia, já os cancros dos diferentes órgãos e sistemas, mas mesmo aí depois dentro da oncologia muitos dividem-se mais para a oncologia de umas coisas, de outras, e mesmo na radiologia cada vez mais estamos a orientar para áreas dentro da radiologia. A radiologia de intervenção, no fundo, tem que abraçar e tentar lidar com os doentes. É a tal clínica geral que dizia, não é? Porque, na verdade, através desta técnica já conseguem tratar muitas partes do corpo. Sim. Nesse sentido, é muito interessante. Estava aqui a pensar, à medida que ia falando, Tiago, como é que algum jovem que quer tirar medicina e que termina o curso de medicina depois se lembra
de ir para a radiologia de intervenção, dado que não é uma coisa muito... Sim, isto é um problema, e também que o Nuno já tinha falado e eu não tinha abordado ainda muito isso, com a questão porque é que a radiologia de intervenção não é mais conhecida. Falta-lhe uma coisa, numa palavra, que é o que o presidente da nossa Sociedade Europeia disse agora nos últimos 2 anos, que era a mensagem dele, da presidência dele, que era visibilidade. Portanto, a radiologia de intervenção não tem visibilidade, e é algo que é preciso ter. Mas sendo uma área tão tecnológica, não deveria ser o contrário? Despertar mais a atenção? Hoje em dia tudo é tecnológico. É verdade, mas é preciso fazer esse esforço, não é? Okay. É preciso dar essa visibilidade. As coisas não têm visibilidade por si mesmas, não é? Portanto, se nós não fazemos o trabalho que temos feito consigo, com vocês, nós, só por nós, não temos visibilidade. Sim. Essa visibilidade não chega à vontade, é preciso pôr em prática. E não basta ser muito bom ou fazer muito bem o que tem a fazer, porque ser muito bom não chega. É preciso criar essa visibilidade, é preciso dar essa visibilidade. Sem dúvida. E portanto, era uma das mensagens que davam e que tem sido um esforço que nós temos feito, e mesmo a sociedade europeia também tem evoluído nesse sentido. Sim. Muito bem. Tiago, passamos aqui para a parte da parte mais digital. A minha primeira pergunta é: o que é que o motivou a investir numa estratégia digital, em particular trabalhar a sua marca pessoal? O que é que naquela altura, em 2019, 2019, o que é que despoltou para poder tomar este interesse? O Nuno sabe melhor do que eu, não é? Que eu fui do 8 ao 80, não é? É verdade. Portanto, eu não tinha sequer contas pessoais nenhuma das plataformas digitais. Sim, não tinha Facebook, não tinha Instagram, portanto era zero digital. 0% digital. O desafio é interessante na altura. Zero digital. E pronto, e como não sabe, não é? Eu trabalhava com o professor Pisco, proximamente com o professor Pisco. Foi o seu mentor? Foi o meu mentor, e de facto com ele não havia o problema da visibilidade, porque ele tinha toda a visibilidade que uma pessoa pudesse querer e desejar, e portanto ele tratava disso, dessa parte da visibilidade. Com a morte do professor Pisco, essa visibilidade simplesmente desapareceu. E para poder dar continuidade ao trabalho dele, eu de certa forma mentalizei-me que iria querer continuar, não queria deixar cair todo o trabalho que ele tinha desenvolvido. Ele foi o pioneiro da radiologia de intervenção em Portugal, né? Ele veio dos Estados Unidos na década de 80 e começou a arranjar procedimentos. Não estou a dizer com isto que a radiologia de intervenção fosse acabar, não ia acabar, mas pelo menos aquela área que ele tinha desenvolvido, se eu não tivesse dado esse salto para a visibilidade, ela teria deixado de ter expressão em Portugal. E eu não queria que isso acontecesse, nem que fosse por respeito à memória dele. Sim. E portanto dei esse salto, e lembro na altura que falámos a primeira vez que nos conhecemos, era um mundo novo para mim, não é? Foi um bocadinho o primeiro sentido de responsabilidade por ter aprendido muito e por haver aqui uma história bonita para contar, e ao mesmo tempo uma parte também de negócio, porque os médicos também têm que ganhar dinheiro, obviamente. Também existem empresas, também existem salários para serem pagos, e portanto acabou por ser aqui um misto entre quase uma obrigação e algo que fazia muito sentido para o seu projeto daqui em diante, até porque para a radiologia de intervenção não existem clínicas, não existem espaços de clínica privada, portanto tem que ser unidades hospitalares, porque necessita de equipamento caríssimo e de bloco operatório, portanto, e tudo mais. E portanto, adiantando aqui um bocadinho também a conversa, nós começámos a trabalhar com o Tiago do zero, uma estratégia de personalidade digital, portanto trabalhar o Dr. Tiago Belinho como uma marca. E nesse sentido correu muito bem, tem corrido muito bem até a data de hoje. No início, quando nós começámos a trabalhar, quais é que foram assim, os seus maiores desafios, as suas maiores barreiras que teve a ultrapassar, dado que começou do zero e de repente foi inundado de pedidos e de expor, e de fotografias e de vídeos e de campanhas pagas, a sua cara a aparecer em muitos sítios, que depois isso originou outros problemas, não foi? Sim, exato. Fala um bocadinho sobre esses desafios e esse salto do tal 8 para o 80. O facto de eu não existir no mundo digital, e eu hoje não posso dizer que não exista, mas tenho que admitir que ainda sou muito retrógrado naquela perspectiva de ver, para mim, o mundo real ainda vale mais que o mundo digital. E, portanto, se calhar não me preocupo tanto com o que se passa no mundo digital, porque para mim não vou dizer que isso não existe, porque eu sei que existe, infelizmente ou felizmente, é tão ou mais importante que o mundo real em que nós vivemos.
mas vou ser sincero, não tem em mim o mesmo impacto que tem uma coisa no mundo real. Mas não foi fácil naquela perspectiva que era um novo desafio, não é? Era um novo desafio e ao qual não estava habituado. Mas eu encarei isto como mais uma parte do trabalho. Portanto, tal como tem que ser bom. E nós na Rádio de Intervenção, como estamos habituados sempre, de repente, olha, agora tens que abraçar esta nova área da medicina, tens que começar a perceber tudo como é que se faz e quais são as opções terapêuticas e como ver um doente com esta patologia. Estamos habituados à mudança e à adaptação a novas condições de trabalho, a novas doenças e fazer doenças que não se faziam há 10 anos atrás por radiologia de intervenção, que foi um bocadinho a mesma coisa. Olha, aqui não é uma nova doença, mas é uma nova função e encarei-a como mais uma parte do trabalho, dar essa visibilidade. E portanto foi de uma forma bastante profissional, no fundo. Sem dúvida. Eu acho que o início do projeto tinha aqui alguns ingredientes para não correr bem, pelo facto de não ter muita experiência, por ser zero digital, por ter o seu tempo de trabalho que é bastante rigoroso e que requer também muito do seu tempo. Eu acho que havia aqui um conjunto de coisas que podiam ditar o insucesso do projeto. Mas o interessante neste processo todo e nesta estratégia que desenvolvemos com o Tiago é que foi totalmente o contrário. E atualmente continua a ser o nosso cliente mais disciplinado. Quando alguém lhe pede eventualmente um artigo ou a criação de vídeos ou uma sessão fotográfica ou uma sessão para pontos de situação, enfim, Tiago tem, não sei se por força da sua disciplina de trabalho, do seu rigor no seu trabalho, fez com que tudo fosse possível à medida que nós fomos dando estas indicações, estas diretrizes. E portanto eu acho que o grande sucesso desta estratégia foi exatamente a disciplina e encarar, como o Tiago tinha dito, é mais uma parte do trabalho. Eu desconheço, não estou tão à vontade, mas vou dar este passo e vou acreditar que vai ser importante e que vou colher frutos a médio e longo prazo. E na verdade foi o que aconteceu. Sim, e quem me conhece sabe que eu sou assim em todas as áreas, seja com a Sociedade Europeia, seja com a Sociedade Nacional de Radiologia, seja com tudo o que me pedem. Normalmente eu normalmente no e-mail, não é, tenho aquilo tudo já organizado por pastas e sim, portanto o meu inbox eu consigo que esteja quase sempre vazio, ou seja, eu resolvo os problemas todos e quando está resolvido vai para a pasta e fica. E, portanto, não deixo problemas a marinar. Como os europeus é que dizem o fast responder, não é? Portanto, se é para fazer, não vale a pena estar ali a deixar trabalho acumular em cima da secretária, sim, que se hoje eu deixo acumular, e isso aplica-se a tudo, se hoje deixo acumular 10 coisas para fazer, amanhã vão ser 20. Se amanhã deixo 20 para fazer, depois de amanhã vão ser 30. E depois, portanto, tento no final do dia, tento deixar sempre tudo feito, o que é para fazer, e não vale a pena empurrar com a barriga. Em que medida é que acha que esta sua presença digital vai influenciar a opinião que os pacientes têm sobre si ou sobre a área em específico? O Nuno disse uma coisa e muito bem, que foi visibilidade traz uma outra questão muito importante, que é a responsabilidade. E isso na radiologia de intervenção, acho que a maioria dos colegas ainda são muito... Lá está, uma especialidade ainda muito na sua infância, as pessoas ainda não estão habituadas, os colegas que fazem radiologia de intervenção, a ter esse bom senso clínico e essa responsabilidade clínica. Esta visibilidade trouxe-me essa necessidade, mas eu felizmente estava preparado para isso, para ter a noção de nem todo o doente que aparece na consulta é um doente que é para embolizar, não é? Para fazer um tratamento de radiologia de intervenção. E, portanto, ter essa noção que estamos a ver um doente, não estamos a ver simplesmente uma pessoa que vai fazer uma embolização e isso nem sempre é tão linear quanto isso. Às vezes essa responsabilidade porque de facto eu hoje em dia vejo muitos doentes, já me aconteceu até ver doentes que vêm ter comigo antes sequer de ter falado com um especialista da área, da ginecologia ou da urologia. Eu sou a primeiro médico que eles vão ver. Sentiu que inverteu um pouco? Ao início era o final de linha, agora sim, já passa a ser o início? Ao princípio, ainda não é sempre. Ao princípio era visto sempre depois de já terem consultado 10 ou 15 médicos diferentes. Eu era o 20º. Hoje em dia isso não acontece muitas vezes, mas já acontece pontualmente eu ser o primeiro médico que as pessoas consultam, e
e não ser referenciado por outros colegas. Inicialmente era só referência, aliás, a radiologia de intervenção, por não ter visibilidade para a população em geral, tem essa situação que acaba por todos os doentes que são vistos em consulta são referenciações de outros colegas. Não estou a dizer que isso seja bem nem mau, mas é a forma como acontece hoje em dia. E, portanto, esta visibilidade para a população global, obriga essa responsabilização e esta responsabilidade também de poder perceber, ok, este doente se calhar fica melhor tratado com uma outra opção terapêutica que não é a embolização. Portanto, isso acho que é muito bom e é muito importante que se tenha essa visibilidade. Isso não só também para a população global, quer também para a população médica, médicos de medicina geral e familiar, que são a porta de entrada de muitos doentes para o sistema de saúde, que também ficam educados e percebem, ok, apesar de ser uma patologia do útero, se calhar vou enviar para o ginecologista, mas também enviar para o médico radiologista de intervenção. Em simultâneo? Em simultâneo ou sequencialmente, porque de facto nós em medicina geral familiar depois somos educados, é um problema do útero, é para a ginecologia, um problema de próstata ou rim, vai para... Portanto, aquilo está tudo muito compartimentalizado por especialidades médicas e mesmo muitos médicos de medicina geral familiar ainda não sabem que existe radiologia de intervenção. Eu estava a pensar nisso, poderá também acontecer isso, situações em que... Infelizmente ou felizmente, quer dizer, então, é normal, é como eu digo, são 40 e tal especialidades, eu próprio não sei, se eu perguntasse todas as especialidades médicas que existem, de certeza que haveria algumas que, a maioria das pessoas nem sequer sabe o que é imunohemoterapia, existem especialidades... E como é que se pode combater isso, Tiago? Com a educação da população em geral, mas depois também se as pessoas querem saber... Mesmo dentro do Sistema Nacional de Saúde, de que forma é que todos os médicos podem ter conhecimento ou um maior... Isso é um problema de facto que nós temos, mas eu penso que é em qualquer área profissional, mas nós na medicina temos muito esse problema, que estamos muito fechados dentro dos nossos departamentos. E, portanto, uma forma de combater isso era obrigar a reuniões semanais ou mensais em que toda a gente que estivesse no hospital tinha que ir àquela reunião obrigatoriamente para ouvir o que é que os colegas das diferentes especialidades tinham para dizer. Em medicina geral familiar eles de certa forma fazem um bocadinho mais, porque são mesmo muito generalistas, e no fundo eles têm que saber para onde é que encaminham muitas vezes os doentes. Nós no meio hospitalar é um bocadinho diferente, cada grupo de pessoas fica fechado muito no seu serviço, na sua área, e depois, lá está, acabamos por nunca ter tempo, não é? Porque é sempre o tempo é maximizado para estar a dar consultas, ou a fazer procedimentos, ou a realizar exames. Na data de hoje, se não tivesse a sua personalidade digital, estaria refém de referenciação? Sim, ainda hoje em dia muitos dos doentes que eu tenho ainda são por referenciação de outros colegas, mas muitas vezes já são colegas que referenciaram porque viram nas redes digitais e leram informação, mesmo médicos especialistas daquelas áreas, e dizem que de facto a informação está muito neutra, muito equilibrada e muito fácil de perceber. Mas sim, eu acho que para qualquer especialidade, claro que o ideal é termos algum tipo de referenciação através do médico de medicina geral e familiar, e portanto essa educação, quando falamos de educação para a população em geral, mesmo para a população em geral, mas também para a população médica de medicina geral e familiar, que é muito importante, que muitas vezes são a primeira porta de entrada esses primeiros pacientes que vêm diretamente para a sua consulta são pacientes que já procuraram saber um pouco mais, foram à internet, pesquisaram, entraram no seu website, que atualmente é uma verdadeira enciclopédia no que diz respeito a este tipo de tratamentos. E o Tiago disse-me há uns tempos atrás que alguns destes pacientes, quando chegam à consulta, quase que já dá aquela ideia que são amigos, existe muita proximidade. Sim. Pelo facto de seguirem, pelo facto de nós também termos adotado uma estratégia que envolve um pouco a sua parte pessoal / social. Em que medida é que esta relação, esta empatia que vai criando nos meios digitais também o ajuda a quebrar um pouco o gelo dentro da consulta? Sim, é muito, isso de facto é muito bom, é muito importante. Não é só uma questão de criar o gelo, mas também otimizar o tempo da consulta, não é? Porque de facto, a partir do momento que o doente já tem muita informação sobre a doença que tem, as opções de tratamento e o que é que ele quer fazer, eu no fundo estou ali só quase já para tirar dúvidas, não é? Essa numa perspectiva mais específica do tratamento que a pessoa vai fazer. Depois há a parte mais social e mais... Já me aconteceu de facto algumas doentes que... Mas é algo que eu não consigo compreender, mas que
que vêm para a consulta e querem tirar selfies e assim, coisas do género. E eu, tudo bem, não vou dizer que não. Sim. Mas que, pronto, que acham que eu sou uma rockstar, não é? Uma estrela de rock. Não, lá está, é aquela componente do mundo digital que eu felizmente estou um bocadinho alienado, não me diz assim muito, mas compreendo que para algumas pessoas isso seja. Não criou uma resistência, eu acho que aqui também esse aspecto foi importante. Acho que dá uma perspectiva muito humana e aquilo que as pessoas veem é aquilo que elas têm, não é? Eu acho que isso quebra logo ali muitas barreiras, sabem o que é que vão. Aliás, tenho um colega americano que até quase que já gravou em vídeo uma consulta e depois tem no consultório sempre a consulta com as perguntas mais frequentes, muito americana, não é? Uma coisa muito eficiente. E de facto ajuda já muito a quebrar o gelo. Nós temos um bocadinho isso também no site, temos muitas perguntas e muita informação já em forma de vídeo. De facto, as pessoas vão para lá e já sabem tudo. Mas gostam sempre de ouvir outra vez, nem que seja para confirmar. Já me aconteceu dizer assim: de facto, o que está a dizer é exatamente aquilo que eu já li. É importante que os pacientes fiquem mais informados e bem informados, acima de tudo. Hoje em dia, nós brincamos um pouco, existe o Dr. Google. Mas pronto, nem sempre o Dr. Google é o mais eficiente e é importante termos esse cariz, essa responsabilidade de trazer a público coisas que sejam fidedignas, reais, científicas, e nesse sentido o seu website tiagobedin.pt é a prova de que é possível dentro da medicina, e dentro de uma medicina conservadora, convencional, mais tecnológica, menos tecnológica, poder apresentar ao público, aos pacientes, aquilo que são. A nossa medicina acaba por ser muito fechada, não é? Nós somos tendencialmente fechados sobre nós próprios. E isso é um bocadinho um despertar para uma realidade diferente, em que, por exemplo, nos Estados Unidos isto já se vê muito, não é? Na Europa não tanto, de as especialidades quererem mostrar o que é que têm para dar e o que é que podem oferecer. E não estarem tão fechados. Ser mais transparente, no fundo. Acho que todos temos a ganhar, tanto a comunidade médica como pacientes, porque ficam mais alerta, ficam com maior conhecimento. E mais informados, não é? Porque, de facto, a mim costuma um bocadinho, que eu também sou editor de revistas científicas, então costuma um bocadinho que as pessoas aprendam através dos meios digitais, em vez de ler um bom artigo científico. Mas também percebo que isso é a realidade do dia de hoje. E tal como a população no geral faz isso, a comunidade médica também o faz. E mais depressa, se calhar tenho um colega de outra especialidade a ver um post de um vídeo qualquer que eu fiz ou que nós fizemos e a tirar informação dali do que propriamente a ler o meu último artigo, que é só chato, tem não sei quantas páginas e pronto, e eu percebo e é o que é. Mas se o Tiago conseguir resumir esse artigo num vídeo de 90 segundos, não vai dizer tudo, obviamente, claro, mas se puder dizer o mais importante, já vai ter outro impacto, já tem outra visibilidade. E permite que os pacientes também possam tomar decisões em maior consciência e não irem se calhar para as tradicionais. Não estou a dizer que não devam ir às tradicionais, mas em alguma circunstância, se não gostarem, se sentirem que querem uma segunda ou uma terceira opinião, saberem que existem outras áreas, não só a radiologia de intervenção, mas as tais 40 que podem ajudar bastante. Portanto, em suma, tenho a certeza que toda esta estratégia de marketing digital, esta estratégia que leva um médico como uma marca, tem um impacto muito positivo a médio e longo prazo. O Tiago está aqui, não me deixa mentir, isto não foi de todo um sprint, ainda não é um sprint, é uma longa maratona, ainda não chegamos onde queremos estar, mas a verdade é que hoje em dia o Tiago já tem mais de 25 mil seguidores, tem um website, como eu dizia há pouco, parece uma enciclopédia no bom sentido, tem obtido resultados muito significativos nos últimos anos, em número de consultas realizadas, tratamentos realizados, e vamos ver até onde é que vai parar. Mas essa questão da coesão, da responsabilidade de entregar bom conteúdo, esta frequência com que nós trabalhamos e este aperto de mão que nós demos, esta parceria, permitiu, no final do dia, poder fazer um pouco melhor o seu trabalho, mostrá-lo a mais pessoas e tem um efeito muito positivo. Sim, para mim, eu gosto de desafios, não é? E portanto era uma coisa diferente.
não estava toda à vontade com isto, mas a partir do momento que assumo que é mais uma componente do trabalho, é para fazer. É para fazer. É para fazer bem. E para fazer bem feito, exatamente. Então não há a fazer mal. Muito obrigado, Tiago, por este bocadinho. Foi um gosto imenso tê-lo aqui hoje. Para quem ficou até ao fim, obrigado. Este episódio, como todos os outros, vão estar presentes no YouTube e também no Spotify. Deixem nos comentários no Instagram, por exemplo, ou até mesmo no LinkedIn, no YouTube, algumas questões que possam surgir. Aproveito também para vos dar nota de que no site tiagobelinho.pt também tem uma informação, tem todo um conjunto de informações importantes sobre a área, radiologia de intervenção, em particular a parte das embolizações. Acredito que vai ser importante também poderem partilhar com os vossos amigos ou familiares esta área. Cá vos vemos em breve. Obrigado. Tudo bom.